Nessa videoaula nós vamos estudar os gráficos de cinemática. Velocidade escalar média. Considere um gráfico de espaço de uma partícula em função do tempo e dois instantes t1 e t2. Nós temos aqui um gráfico de posições ou espaço de uma partícula em função do tempo. Neste gráfico aqui, vamos pegar dois pontos aqui de referência, o ponto P2 e o ponto P1. No ponto P2 e no ponto P1, nós podemos desenhar aqui um segmento que une o ponto P2 e P1. Em relação a esses dois pontos, nós temos esse segmento aqui que representa a distância percorrida, que vai ser ΔS, e vamos ter esse segmento aqui que representa a variação do tempo, que será ΔT. Desta forma, dá para perceber que aqui forma um triângulo retângulo. Deste triângulo retângulo aqui, nós podemos fazer o cálculo da sua tangente, porque tangente é a razão trigonométrica que relaciona os catetos. Então, o cateto oposto ao ângulo θ é a distância percorrida e o cateto adjacente é o tempo. Lembrando das aulas anteriores, distância percorrida sobre tempo é o mesmo que velocidade. Então, numericamente, nós podemos dizer que a velocidade média da partícula entre os instantes t1 e t2 é a tangente do gráfico. Tá? Então, a velocidade média, nós podemos então chegar às seguintes conclusões. Quanto maior a inclinação do segmento da reta, maior será o seu ângulo. Se maior é o ângulo, então nós temos que maior será a tangente do ângulo. E se a tangente do ângulo representa a velocidade, logo, quanto maior a inclinação de um gráfico, maior a sua velocidade escalar média. Agora vamos fazer a mesma relação com o gráfico de velocidade por tempo. Só que no gráfico de velocidade por tempo, nós vamos conseguir calcular o que? A aceleração. Então, nós temos aqui dois instantes, o instante P1, T1 e o instante o quê? T2. Então, em relação ao ponto P1 e o P1, P2, nós podemos fazer a mesma coisa. Ligar um segmento de P1 a P2, desenhar aqui a distância entre T1 e T2, que representa a variação do tempo, e também temos aqui a variação da velocidade. Então, pelo triângulo retângulo, nós temos que a tangente de θ vai ser igual à variação de velocidade sobre variação do tempo. Da aula anterior de movimento variado, nós vimos que variação de velocidade sobre variação do tempo representa o quê? A aceleração média. Então, a aceleração média em um gráfico de velocidade por tempo é o mesmo que a inclinação, que é o mesmo que a tangente da inclinação entre dois pontos. Então, vamos ter o seguinte. Quanto maior a inclinação do segmento de reta, maior será o ângulo θ. Se maior é o ângulo θ, maior também será o que? A tangente do ângulo. Então, chegamos à seguinte conclusão. Maior a aceleração escalar média, quanto maior a inclinação de um gráfico. Distância percorrida. Como calcular a distância percorrida através de um gráfico de velocidade por tempo? Para calcular a distância percorrida entre dois instantes, basta calcular a área do gráfico abaixo da curva do gráfico. Ó. Então, vou calcular essa área aqui, ó, a área entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, esta área representa numericamente a distância percorrida. Independente do formato do gráfico, basta calcular essa área. Vamos fazer essa associação com o movimento uniforme. Lembrando que o movimento uniforme, a velocidade, ela é constante. Então, para calcular a área entre o instante T1 e T2, nós vamos calcular a área deste retângulo. A área do retângulo, lembrando que é base vezes altura. A base aqui é a distância de T1 até T2, que vai ser a variação do tempo. E a altura aqui, ó, ela representa a velocidade. Logo, então vamos ter que a base é a variação do tempo, a altura, velocidade. Então a área vai ser variação do tempo vezes velocidade. Mas o que é variação do tempo vezes velocidade? Ou velocidade vezes variação do tempo? É distância percorrida. Então chegamos à seguinte conclusão, que a área de um gráfico de velocidade por tempo é numericamente igual à distância percorrida desse gráfico. E nisso podemos relacionar qualquer outro tipo de gráfico. Variação da velocidade. Como calcular a variação da velocidade?
nós temos um gráfico aqui de aceleração por tempo. Num gráfico de aceleração por tempo, a área do gráfico também será numericamente igual à velocidade. Para a gente descobrir a área do gráfico, o que ela representa, basta nós multiplicarmos as unidades de medidas dos seus eixos. Então, por exemplo, aqui, de aceleração. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado e o tempo é dado em segundo. Multiplicando aqui, ó, o segundo ao quadrado, eu posso cancelar com esse segundo. Por isso sobrou metros por segundo. Logo, a unidade medida, metros por segundo, é a unidade medida de velocidade. Então, a unidade medida da área de gráfico de aceleração por tempo é o mesmo que velocidade. Diagrama horário do movimento uniforme do espaço em relação ao espaço. Ou simplesmente diagrama, podemos também falar que é o que? Função. Função horária dos espaços. Vimos na aula de movimento uniforme que a função horária dos espaços é S igual a SO mais VT, posição igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Esta função horária ela está associada a uma função do primeiro grau. Olha só, o Y representa a posição, o B, que é o coeficiente linear ou termo independente, que é a posição inicial, o A, que é a inclinação do gráfico, que é a velocidade, que nós já vimos no início dessa videoaula, e o x vai ser o tempo, né? Lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre representado por uma reta. Então, essa reta ela pode ser uma reta crescente ou uma reta o quê? Decrescente. Nessa reta, a inclinação da reta vai representar o quê? A velocidade. Então, quando o ângulo for menor que 90 graus, nós temos uma tangente positiva. Logo, a velocidade também será positiva. Neste primeiro caso aqui, nós dizemos que o movimento uniforme ele é progressivo, porque as posições estão aumentando. Em relação ao segundo gráfico, a inclinação aqui ela é maior do que 90 graus. Então, a tangente de um ângulo maior do que 90 graus é a própria tangente do ângulo suplementar, porém negativo. Então, a velocidade, nesse caso, ela é negativa. Então, por isso que o gráfico ele é decrescente. Logo, esse gráfico vai estar representando um movimento uniforme, o quê? Retrógrado. Agora, com relação ao movimento uniforme, o gráfico de velocidade. Como a velocidade ela é constante, então nós temos aqui a representação de um gráfico de uma constante. O gráfico de uma constante ele é sempre uma reta na horizontal. Em caso que a velocidade é positiva, essa reta horizontal vai estar acima do eixo do tempo. E no caso da velocidade negativa, ela vai estar o quê? Abaixo do eixo do tempo. Então, no movimento uniforme, o gráfico de velocidade são retas o quê? Horizontais. Agora, no movimento uniformemente variado, a função horária do espaço ou função horária das posições, nós temos essa função aqui, que é posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Como a variável t está elevado ao quadrado, então isso que nós vamos associar uma função do segundo grau. Então aqui, relacionando cada item, o y representa a posição, o termo independente representa a posição inicial, o b, o coeficiente b, é representado pela velocidade inicial, e o coeficiente, a variável x vai ser o tempo, o coeficiente a, temos que tomar um cuidado aqui, que a metade dele representa a aceleração, tá? Então, a metade da aceleração que será o coeficiente a aqui, ó, da função do segundo grau. E o x ao quadrado é o tempo ao quadrado. Relembrando que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, nós temos as seguintes relações. Quando o a é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando o a é negativo, a parábola tem concavidade voltada o quê? Para baixo. A parábola com concavidade voltada para baixo seria um gráfico desse tipo. E importante, esse ponto aqui representa a posição inicial, igual aqui no gráfico. Então, nós temos aí no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração aqui durante todo o movimento é positivo,
Só que nesse gráfico aqui ele faz dois movimentos. Ele faz um movimento acelerado, depois faz um movimento, ele faz um movimento retardado, depois um movimento acelerado. Nessa parte esquerda aqui, a velocidade ela é negativa e a aceleração é positiva, então é um movimento retardado. Do lado direito, aí já muda, a velocidade é positiva, a aceleração continua positiva, então vou ter um movimento que progressivo. Exemplo: considere um carro parado abrindo o semáforo. Adotando como origem, ele acelera, aceleração constante, até um certo ponto e depois começa a frear, com desaceleração constante, até o próximo semáforo, parando no fim. Então, o gráfico desse movimento vai ser o seguinte: inicialmente, a velocidade inicial é zero, porque ele estava parado. A primeira parte do gráfico, eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima, porque ele está o quê? Acelerando. E a segunda parte aqui do gráfico... Você conhece muitas Ferrari? Não. Elas correm no circuito europeu. Eu tô na Copa Pistão. O que foi? Luigi só gosta de Ferrari. E na segunda parte aqui eu vou ter um movimento retardado. Então percebam que a partir desse ponto aqui eu desenhei uma parábola com concavidade voltada o quê? Para baixo, porque a aceleração agora ela passa a ser o quê? Negativa, tá? Então, não tomem cuidado para não confundir a trajetória com o gráfico, tá? Velocidade. Nós temos que velocidade é igual à função horária. A velocidade é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Novamente, nós temos aqui uma função do primeiro grau, onde a velocidade representa a variável y. A velocidade inicial é o termo independente, o b. A aceleração vai ser o coeficiente a. E o tempo é a variável x, né? Nesse caso, nós temos o seguinte: quando a aceleração é positiva, a reta será crescente. E quando a aceleração é negativa, a reta será o que? Decrescente. Então, aqui eu tenho uma reta crescente e aqui eu tenho um gráfico de uma reta o que? Decrescente. Então, algumas coisas importantes. De 0 até T1, nós temos aqui, ó, esse gráfico, como ele é crescente, a aceleração ela é positiva. E nessa parte aqui do gráfico, a velocidade ela é negativa. Como a aceleração e velocidade têm sinais contrários, então o movimento ele é retardado. Como a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Agora, a partir do tempo t1, a aceleração ela continua positiva e a velocidade agora ela passa a ser positiva. Como os dois têm o mesmo sinal, o movimento agora passa a ser acelerado. Como a velocidade é positiva, então o movimento será progressivo. Então esse tempo t1 aqui, onde o gráfico corta o eixo do tempo, ele é um tempo muito importante. Nós dizemos que é o tempo de inversão do sentido. Por que inversão do sentido? Porque ele passou de um movimento retrógrado para um movimento que? Progressivo. Tá? E durante o gráfico toda a aceleração ela é constante. O gráfico de aceleração. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, o gráfico de uma constante é sempre uma reta na horizontal. E a área desse gráfico vai representar a variação da velocidade. Então, vamos aqui para um exemplo. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento: entre duas estações, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante. Então, eu tenho um movimento uniformemente variado e ele é acelerado por 1/3 do tempo do percurso. Mantém velocidade constante. Então, agora eu tenho um movimento uniforme, onde a velocidade é constante. E o outro terço, ele reduz a velocidade, com desaceleração constante, até o trecho final, que vai ser até parar. Então, agora, novamente, eu tenho um movimento uniformemente variado, onde o movimento é retardado, né? Então, eu tenho 3 tipos de movimento. E aí vem o seguinte: qual é o gráfico de posição
gráfico de posição, né, em função do tempo que representa esse movimento. No gráfico de posição que nós vimos anteriormente, no movimento uniformemente variado, ele tem que ser uma parábola, né? Uma parábola com concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. No movimento uniforme, ele tem que ser o quê? Uma reta, que a velocidade é constante. E no movimento retardado, de novo, nós temos uma parábola, seja concavidade para cima ou concavidade o quê? Para baixo. Então, analisando os gráficos. Então, de cara aqui, nós já podemos eliminar a letra A, porque esse pedaço do trecho aqui nós temos uma reta na horizontal. E o corpo ele não fica na mesma posição, ele não fica parado. A mesma coisa com a letra D e a mesma coisa com a letra o quê? E. Então, sobra a letra B e a letra C, certo? Agora, analisando o gráfico aqui, nós percebemos que aqui tem um iniciozinho de curva, que seria um início de parábola, e aqui também nós temos uma outra parábola, que está no mesmo sentido dessa daqui. Como a primeira parte é o movimento acelerado e a segunda parte é o movimento retardado, então essas parábolas têm que ter concavidades o quê? Contrárias. Então, se essa concavidade aqui está para cima, a outra teria que estar o quê? Para baixo. Então, não pode ser a letra B. Assim, sobra a letra o quê? C. A alternativa correta vai ser a letra C. Outro exemplo. O gráfico mostra a velocidade como função do tempo de dois objetos em movimento retilíneo, que partem na mesma posição. O instante em que os móveis A e B novamente encontram-se será aproximadamente, eles partem aqui inicialmente de uma mesma posição, então vai ser no tempo zero, eles estão numa mesma posição, e depois em um outro tempo aqui qualquer, eles vão se encontrar novamente. Eu quero descobrir esse tempo. Olhando o gráfico aqui, nós temos um gráfico de velocidade por tempo. Temos que tomar um cuidado pelo seguinte, nós temos aqui um ponto de encontro desses dois gráficos, mas só que esse ponto de encontro dos dois gráficos aqui representa que esses dois corpos tenham a mesma velocidade e não que estão na mesma posição. Então vamos aqui. Calculando a aceleração escalares dos móveis A e B, vamos ter o seguinte. Analisando o gráfico aqui, nós temos que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Para o móvel A, que é essa reta aqui, nós temos aqui dois pontos. Temos esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto aqui é quando a velocidade inicial é zero e o tempo aqui também é zero. Esse outro ponto aqui, o segundo, a velocidade é de 12 e o tempo é de 5. Então, por isso nós fazemos aqui, ó, 12 menos 0 dividido pelo intervalo de tempo de 5. 12 dividido por 5, 2,4 metros por segundo. Já para o móvel B, ele parte aqui da velocidade inicial 8 e no instante de 5 segundos ele tem a velocidade de 12. Então, nós vamos fazer aqui, ó, variação da velocidade 12 menos 8, dividido pelo intervalo de tempo dessa variação da velocidade, que também é de 5 segundos. Então, nós temos 4 dividido por 5, 0,8 metros por segundo. Então, quando os móveis se encontram, seus espaços eles têm que ser o quê? Iguais. Pensando aqui em espaço, nós vamos usar a função horária das posições. A função horária das posições dos dois corpos tem que ser iguais. Posição inicial. Os dois corpos partiram da mesma posição, então eu vou considerar ela como zero. Então, tanto para o A como para o B, a posição inicial é zero. No corpo A velocidade inicial dele aqui também é zero, então isso aqui vai ser zero. Tá? E a velocidade inicial aqui do corpo B, ela é de quanto? 8 metros por segundo. E a aceleração dos dois corpos nós tínhamos encontrado anteriormente. A do A foi 2,4 e a do B foi 0,8. Então, substituindo, nós temos aí 2,4 dividido por t ao quadrado é igual a 8t mais 0,8 sobre 2t ao quadrado. Assim, vamos ter 1,6 sobre 2t ao quadrado é igual a 8t. Né? Nós podemos aqui cancelar o t dos dois lados. Então, vamos ter 16 dividido por 1,6, que dá 10. Aí poderiam perguntar, mas Paulinho,
Espera aí, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, o tempo aqui, eu vou encontrar dois valores por tempo. O segundo tempo aqui, ele é zero, porque essa equação de segundo grau, o termo independente dela é zero. Toda equação de segundo grau que o termo independente é zero, uma das suas raízes tem que ser zero. E lembra que nós falamos lá que eles partiram de uma mesma posição. Eles partiram da posição inicial no tempo zero. E aí, aos 10 segundos, eles vão se encontrar novamente. Então, vai ser a alternativa letra A.